seja bem-vindo para mais um vídeo desse canal. Eu sou a doutora Thaís Leibel, eu sou médica pneumologista e para quem ainda não me conhece no Instagram, o meu Instagram é @pneumologiasp. Me segue lá que eu posto dica todos os dias, tá? Sobre doenças respiratórias. E eu abro caixinha todas segundas-feiras e vou tirando as dúvidas de vocês aí ao longo das semanas. Bom, me pediram muito lá e geralmente quando me pedem eu tento fazer um vídeo aqui para vocês com um pouco mais de conteúdo, né? Que precisa de um pouco mais de tempo. Sobre o que as pessoas com enfisema precisam saber. Então eu criei para você 10 coisas que todo mundo que tem enfisema, que na verdade hoje em dia a doença é chamada de DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, quais são os 10 passos que essas pessoas têm que saber, tá? Então, passo número 1, como eu falei da asma anteriormente, essa doença também não tem cura. Então, DPOC não tem cura, tá? É uma doença crônica e uma vez que você foi diagnosticado, você vai ter que acompanhar com seu médico aí pro resto da vida. E particularmente nessa doença, eu vejo muita gente entendendo isso como um atestado de óbito, meu Deus, não tem mais o que fazer. Na verdade, não é bem assim. É uma doença que tem tratamento, a gente consegue segurar o avanço da doença, apesar dela classicamente ser progressiva, tá? O que a gente tem que tentar fazer é que ela seja o menos progressiva possível para a gente ter uma boa qualidade de vida. Então a gente vai minimizando os riscos de acordo com as condutas todas que eu vou citando aqui ao longo do vídeo. Combinado? Então esse é o número 1, doença que não tem cura. E por conta disso você vai ter que passar com o médico regularmente, pelo menos uma vez por ano também, e acompanhar ele aí ao longo da vida para ir tentando identificar essas pioras de forma mais precoce e segurar essa doença por mais tempo. Combinado? Então essa foi o número 1. Número 2 é os seus sintomas. Então, conheça os seus sintomas. Os sintomas clássicos são o de tosse crônica. Então, é um tipo de tosse que você vai ter ao longo da vida, seja ela seca ou com catarro, tá? Conheça o seu padrão de tosse. É sempre uma tosse seca, é sempre uma tosse com catarro, qualquer cor desse catarro, qualquer quantidade, porque mudança nesse aspecto podem querer dizer uma crise, que eu vou falar um pouco mais adiante também. Então, além da tosse também, a falta de ar, que costuma ser mais progressiva ao longo do tempo, esse cansaço inespecífico. Então, eu vou subir uma ladeira, uma escada, eu canso, eu não consigo fazer as coisas que eu fazia antes e a tendência é que você vá se cansando cada vez com mais coisas do dia a dia. Então, identifique o seu padrão para a gente poder intervir nele mais cedo. Combinado? Bom, terceiro ponto que é importante saber quem tem enfisema é sobre a espirometria, o nosso exame base, né, do pneumologista, e é um exame extremamente importante aí para vocês fazerem tanto no momento do diagnóstico, porque ele ainda é um critério obrigatório para o diagnóstico, mas também no segmento da sua doença ao longo do tempo, já que é um exame que me entrega em litros quanto que você sopra e eu consigo ter essa noção se você está estável da sua doença pulmonar ou se ela tem piorado, se ela tem progredido ao longo dos anos, e eu consigo, com isso, fazer alguma intervenção mais precoce, legal? Não é o único exame, né, aquela espirometria clássica, mas esses vocês precisam saber, porque esse você vai ter que fazer sempre, tá certo? Então, quarto ponto que vocês precisam saber e que pro enfisematoso é ainda mais importante, tá? É sobre o tabagismo. Então, se você fuma, é obrigatório que você, uma vez com diagnóstico, claro, sempre tem que parar. O ideal é que você nunca fume, mas já que fumou, já que desenvolveu enfisema, no diagnóstico não tem mais como fumar. Então, a gente tem que fazer um tratamento ativo para parar de fumar, caso você seja um tabagista ativo, tá? Caso você não seja, pode ser que você ainda tenha um tipo de contato, ou por tabagismo passivo, porque você mora com alguém ou trabalha perto de alguém que fuma perto de você, ou se tem contato com outras fumaças nocivas. Então, não é só a fumaça do cigarro que causa, né? Então, também as fumaças de fogão a lenha, lareira, incenso, vela, queimada. Então, qualquer tipo de fumaça nociva pode causar. Além dessas causas clássicas de DPOC, a gente tem também algumas causas genéticas. Então, mesmo você que talvez nunca tenha fumado ou tenha tido pouco contato, tá, com fumaças nocivas, pode desenvolver sim o enfisema. Mas nessas situações, às vezes a gente tem alguns tratamentos específicos, então vale a pena sempre conversar com o seu médico e ver quais as opções que a gente tem disponíveis, tá?
Então, tratamento ativo do tabagismo é fundamental para quem tem DPOC. Bom, o próximo ponto que eu queria falar, o quinto ponto, é sobre vacina. As vacinas são muito importantes, particularmente nessa população, já que são indivíduos normalmente mais idosos, tá? E então a gente tem uma caderneta de vacinação específica para os adultos e uma também para os idosos. Então, além da caderneta vacinal dos idosos, a gente tem que ser contemplado também com influenza todo ano e a pneumococo, dependendo do tipo, se for a 13 uma vez na vida, se for a pneumo 23, uma dose agora e uma dose daqui a 5 anos, tá bom? Lembrar também das outras vacinas que eu vou citar aqui, que também fazem parte da caderneta do idoso, então checa se a sua caderneta está em dia. Bom, sexto ponto que todo indivíduo com enfisema precisa saber é sobre uma alimentação saudável. E aqui, mais do que genericamente uma alimentação saudável, o indivíduo com enfisema, ele costuma ser muito sarcopênico, que a gente chama. Então, ele é um indivíduo que tem pouca massa magra, que tem a musculatura mais atrofiada. E isso participa daquela sensação nossa de cansaço aos esforços. Então, é um indivíduo que tem que compensar isso um pouco mais na alimentação, tá? Então, tem que ingerir um pouco mais de proteínas do que a média e tem que reforçar ainda mais uma alimentação bastante saudável, tá? Porque já que a enfisema é uma doença inflamatória, a gente não quer inflamar mais o organismo, então vamos se alimentar de forma adequada, tá? Especificamente sobre a alimentação, vou falar um pouco mais ao longo aí dos meus vídeos, dos meus próximos, porque é um tema muito grande, dá uma aula só para isso, mas só importante lembrar desse ponto, tá? Próximo ponto, sétimo ponto, atividade física. Então, anda aí junto com essa parte nutricional, é um indivíduo que tem que ser extremamente ativo. Se você puder fazer atividades físicas 5 vezes por semana é o ideal, na qual você intercala com exercícios aeróbicos, exercícios de peso, né, de resistidos e exercícios também de musculatura respiratória. Mas particularmente para essa população é mais importante ainda focar em exercícios de hipertrofia muscular, de ganho de massa magra, tá? Então exercícios mais de peso, focados mais em coxa e em ombros, tá? Obviamente para todos os músculos, mas esses são mais importantes porque esses reduzem mais aquela sensação de fadiga para subir uma escada ou uma ladeira, por exemplo. Então, seja um indivíduo ativo fisicamente. Bom, oitavo ponto que eu queria falar aqui para vocês é o de comorbidades. Então, todo paciente com DPOC tem que fazer busca ativa para essas comorbidades que eu vou listar aqui todas para vocês, que são mais prevalentes para esse grupo, tá? E de todas as questões que a gente tem que ficar atentos, eu gosto de chamar atenção sempre para câncer. Então, não só o câncer de pulmão, mas também o câncer de boca, de laringe, de pâncreas, de rim. Então, tem muitos outros tipos de câncer associados ao DPOC, não só o de pulmão, mas o que eu gosto de chamar atenção no de pulmão é que é super importante em quem já fumou, quem fuma e já fumou, né? O rastreio do câncer de pulmão, que a gente faz com uma tomografia de tórax com baixa dosagem de radiação todo ano, tá? Então, o mais importante do câncer é o diagnóstico precoce. Então, em torno de 80% dos casos de câncer já tem metástase ao diagnóstico. Então, a gente perde muito o timing correto de um tratamento precoce e erradicação desse câncer. Então, tem que ficar em cima de avaliar câncer nesse subgrupo. Combinado? Bom, nono ponto que todo paciente com DPOC tem que saber é sobre as suas crises. As crises são muito relevantes no segmento e no tratamento dos DPOCs. Então, não só aquelas pioras respiratórias, com piora da tosse, mudança do aspecto do catarro e crises de falta de ar, tá? Não só essas crises que te levam ao pronto-socorro, mas mesmo aquelas crises mais levinhas em casa, elas geralmente estão associadas com pior prognóstico. Então, são pessoas que são mais graves, internam mais e morrem mais. Então, identificar essas crises e evitá-las é fundamental e você vai falar isso com o seu médico, porque a gente vai ensinar caso a caso como é que a gente faz esse acompanhamento, esse tratamento. Então, por fim, eu queria falar aqui sobre tratamento, tá? E eu vou subdividir em 4 temas de tratamento.
O primeiro deles, o medicamentoso, então a medicação inalatória é para todo paciente com enfisema? Não. É para aquele paciente que tem sintomas ou que tem crises, tá? Ou que às vezes não fala que tem sintoma, mas a gente pega que tem alguma limitação, não sai mais de casa. Então, de novo, o nosso limiar de percepção é muito diferente, geralmente está aquém do que a gente precisa para identificar que tem um problema. Então, a consulta médica é fundamental para entender de fato se tem um sintoma ou não. Isso pode sim ser indicação de remédio, mas não é para 100% dos pacientes, tá bom? E, além disso, faça a sua parte com a parte da aderência, não se esqueça de tomar doses do remédio e cheque se a sua técnica do dispositivo inalatório está adequada. Eu sempre ensino aqui, tá, as diferentes técnicas. Se por acaso eu não falei do seu dispositivo particularmente, pede que eu faço depois só para você saber se está usando certinho, combinado? Próximo tópico de tratamento é sobre oxigênio. Muitos me perguntam, mas eu vou precisar? Então, não são todos os pacientes com enfisema que vão precisar em algum momento, mas aqueles que vão ficando mais hipoxêmicos, ou seja, que a oxigenação vai caindo ao longo do tempo, pode ser que precisem. Quando a sua oxigenação fica persistentemente abaixo de 90, pode ser que você precise de oxigênio sim, tá? Às vezes é só para um esforço maior ou durante o sono, que é quando a oxigenação naturalmente cai um pouco mais. Às vezes pode ser que precise 24 horas, isso daí o seu médico vai te orientar. Quem solicita esse oxigênio é o próprio médico, não precisa ser um pneumologista, pode ser um clínico geral, um geriatra, um médico da família, tá? E os convênios ou o SUS, ele vai poder fornecer para você, combinado? Bom, queria falar sobre o tratamento cirúrgico, então lembre-se que tem essa opção também. O pulmão, no caso do enfisematoso, a gente tem um pulmão que a gente entende que ele vai acumulando ar e não consegue liberar, a gente chama isso de aprisionamento aéreo, e ele vai ter dificuldade de se mobilizar por causa da caixa torácica que é rígida. E isso dificulta a gente, por exemplo, de andar, cansa, porque a gente não consegue puxar todo o ar que a gente precisa. Então, o tratamento cirúrgico consiste em retirar uma parte desse pulmão, que é a parte mais doente, para permitir essa dinâmica pulmonar dentro da caixa torácica e você se cansar menos aos esforços. Então, converse com seu médico, isso pode ser uma opção. E o último ponto que eu queria falar de tratamento, não menos importante, é o de transplante pulmonar. Então, lembrar que os pacientes com enfisema grave, refratário ao tratamento habitual, podem entrar na fila do transplante, desde que recomendado pelo seu médico, tá? E que tenha até 65 anos de idade, que é a idade máxima permitida no Brasil para o transplante de pulmão, certo? Isso pode ser uma opção, discuta com seu médico tudo isso. E se ficou com qualquer dúvida, coloca aqui na caixinha que eu vou sempre responder para vocês, né? Vocês já me conhecem. Um beijo e até a próxima.